Boa tarde, professor. Meu nome é Érica e eu irei apresentar a pesquisa sobre monotongação do ditongo ai. Então, o processo da monotongação ocorre quando o falante realiza o apagamento ou a supressão da semivogal dos ditongos decrescentes. Esses ditongos são ai, ei e u. As palavras que serão analisadas nesta pesquisa, que foram analisadas, foram as palavras paixão, praia, pai, apaixonada, sai, vai, taipa, bairro, caindo, apaixonaram, demais, paixões e outras. Na palavra paixão, o falante da primeira entrevista analisada realizou o apagamento da semivogal. Então, a palavra deveria ser pronunciada paixão, contendo o i no ditongo, mas o falante realizou o apagamento do i. Portanto, o falante pronunciou a palavra paixão. Então, para que se pudesse apagar o i no ditongo, ocorreu o processo. E esse processo chama-se monotongação. Então, a sociolinguística ela foi desenvolvida a partir dos estudos do linguista William Labov na década de 60. A sociolinguística ela vem investigando as mudanças na língua no contexto social da comunidade de fala. Então, a sociolinguística ela quer saber a variação na língua e como é que essa língua tem mudado no meio social, nos grupos sociais, ao passar do tempo, e por que isso tem acontecido. Então, para a computação dos dados, foi utilizado o software estatístico R, e para computar os dados foram selecionadas 4 entrevistas. Então, cada entrevista continha um participante. E esses dados, essas entrevistas foram retiradas do banco de dados do projeto Portal, do projeto Portal Português Alagoano. E os falantes, eles foram divididos socialmente. Então, primeiro foi sexo, feminino e masculino, idade 18 a 35 anos e mais de 65 anos, escolaridade fundamental e superior. Então, para a discussão dos dados do fator social sexo, nós tivemos o total de ocorrências para o feminino de 15, o total, e o masculino 7 ocorrências. As mulheres, a frequência foi de 26,7% da monotongação, enquanto que os homens tiveram a frequência de 42,9%. O peso relativo das mulheres foi de 0,41. Então, o peso relativo, ele é assim, quando ele está abaixo de 0,50, ele é inibidor da variação. E quando ele está 0,50, ele é neutro. E quando ele é a partir acima de 0,50, ele é favorecedor da variação em estudo, no caso, a monotongação. Então, a gente vê aqui que as mulheres, elas não favorecem a monotongação, mas que os homens sim, eles favorecem essa variação, porque o peso relativo deles foram de 0,59. E em relação à discussão dos dados de fator social, sexo, nós temos a ideia de que as mulheres preferem ficar distantes da forma mais estigmatizada. Porque tem a ideia de que a forma padrão é a forma de prestígio. E também o papel social da mulher influencia nisso. Então, a respeito disso, Freytag Lima nos diz que, em função de seu papel social de exemplo na educação dos filhos, as mulheres tendem a preferir o uso de variantes linguísticas mais prestigiadas socialmente, bem como são mais sensíveis ao prestígio social das formas linguísticas. Já quando as variantes são desprestigiadas, as mulheres assumem uma atitude conservadora, homens tendem a liderar a mudança nesse caso. Então, essa é uma das hipóteses sobre a questão das mulheres
não favorecerem a variação. Para o fator social e idade, os falantes de 18 a 35 anos tiveram um total de ocorrência de 18 e os mais de 35 anos tiveram ocorrência de 4. Então, para esses falantes mais jovens, a frequência foi de 27,8% e para esses mais idosos foi de 50%. Então, foi a metade do total. O peso relativo para os falantes mais jovens foi de 0,38 e para os mais idosos foi de 0,62. Então, aqui também nós vemos que as pessoas de 18 a 35 anos, elas tendem a não favorecer a monotongação. E as pessoas com mais de 65 anos, elas favorecem a monotongação. E nós temos a ideia, existe uma hipótese que diz, uma hipótese sobre a relação e a idade, né? Uma hipótese para a relação entre a idade e a mudança linguística. Então, essa hipótese nos diz que a aquisição da linguagem, ela acontece até a puberdade, até os 15 anos de idade do falante. Então, e depois desse período, a linguagem do falante, ela será estável. Então, isso nos diz que esses falantes dessa pesquisa com mais de 65 anos, há 50 anos atrás, eles adquiriram a linguagem que eles têm hoje. E esses jovens, esses mais jovens da pesquisa, quando for daqui a 30, 40, 50 anos, a linguagem deles será essa que eles adquiriram com 15 anos de idade. Então, a gente pode perceber que talvez o processo de monotongação ele não ocorra com frequência daqui a 40, 50 anos, né? Porque a gente vê que os mais jovens, eles não estão usando tanto mais essa variação. Só mais as pessoas mais velhas, então pode ser que isso ocorra, né? Que a variação, monotongação, não seja mais vista, né? Tanto assim. E sobre isso, esse tipo de mudança, Labov denomina de mudança geracional, em que o comportamento do indivíduo é estável, contrastando com a estabilidade da comunidade com o passar do tempo. E a próxima discussão de dados é sobre o fator social e escolaridade. Então, o fundamental e o superior. Esses foram o total de dados para o fundamental e o superior. Então, quem estudou até o ensino fundamental teve a frequência de 50%. E quem estudou até o superior teve a frequência de 27,8%. Então, as pessoas, os falantes que estudaram até o fundamental, eles favoreceram a monotongação. O peso relativo foi de 0,62, bem acima do ponto neutro. E o superior, quem estudou até o superior, esses falantes, o peso relativo foi abaixo do ponto neutro. Então, eles não favorecem a monotongação. A respeito disso, nós temos a ideia de que quanto mais o falante ele tem contato com a linguagem escrita, com a língua formal, com a gramática normativa, ele menos irá monotongar, ele menos irá fazer usar variações. E enquanto esses falantes que se afastam mais cedo da escolaridade, eles tendem a monotongar mais, a praticar mais a variação, por conta de se afastarem mais cedo do contato com a linguagem escrita, com a linguagem formal que a escola impõe sobre os indivíduos. Então, a respeito disso, Freytag Lima diz: este fato leva a crer que a escola, além de fazer uma pressão direta sobre o uso linguístico, atua também de forma indireta ao iniciar e inserir o falante em uma modalidade mais rígida e mais homogênea como a escrita. E, por conseguinte, nós temos a comparação dos dados desta pesquisa com o artigo que eu apresentei, com os dados da pesquisa que eu apresentei. Então, o artigo que eu apresentei das outras autoras,
foi sobre a monotongação do ditongo whey, nos dados do projeto Atlas Linguístico do Brasil. E essa pesquisa sobre o ditongo whey. Então, a relação que tem dessa pesquisa com as 10 autoras são as variáveis. Então, eu descartei a variável idade, porque as autoras elas não utilizam a variável idade na sua pesquisa. Então, eu apenas irei comparar os dados do sexo e da escolaridade. Então, eu percebi que tanto para a pesquisa das autoras do ditongo whey, quanto para esta pesquisa do ditongo whey, o sexo masculino e quem estudou até o fundamental, eles favoreceram mais a variação em estudo. No caso da pesquisa das autoras, favoreceu mais a monotongação do ditongo whey. Então, vamos ver. Para o ditongo whey, sexo masculino, a frequência foi de 58% e o peso relativo foi 0,61. E quem estudou até o fundamental teve 46,9% de frequência e o peso relativo de 0,56 acima do ponto neutro. E para o ditongo whey desta pesquisa, o sexo masculino também teve a frequência de 42,2% e o peso relativo foi acima do ponto neutro. Então, a gente vê que para as duas pesquisas, os homens eles favorecem mais a monotongação, tanto do ditongo whey, tanto do ditongo whey. E para a escolaridade do ditongo whey, foi 50% de frequência, pois o relativo ultrapassou o ponto neutro. Então, a gente vê, nós temos essa semelhança em relação aos homens e quem estudou até o fundamental em favorecer mais a variante em estudo. Na tabela, vemos que para o ditongo whey, a frequência de monotongação realizada pelos falantes masculinos ultrapassa 15,8% em relação à variante do ditongo whey, e que o peso relativo também foi maior. Ao contrário da frequência de realização para o fator escolaridade, a porcentagem para a monotongação do ditongo whey foi de 50%, diferença pouca ao ser comparado com a porcentagem do ditongo whey, que foi de 46,9%. E os pesos relativos para a variável escolaridade foi 0,56 e 0,62. Portanto, para as duas variações, os fatores sexo, o masculino, e escolaridade fundamental influenciam na realização desse processo. Então, aqui estão as referências que eu utilizei para esta pesquisa. E aí, professor, muito obrigada. Um abraço.